Você está no movimento Consciência Hebraica e hoje no nosso Consciência Hebraica, você já sabe, é dia especial, é dia de Fundamentos do Conhecimento. Nós estamos no tema a iniciação crística, a imersão, o batismo. Esse é o primeiro tema dessa série, nós estamos já no 20º episódio. Hoje é dia 31 de janeiro de 2023. Aqui nos ventos do nosso Consciência Hebraica, você já sabe, Consciência Hebraica é um movimento que busca o olhar original de Jesus, sem a influência greco-romana. Venha com a gente aprofundar os pontos mais importantes do conhecimento. Com o nosso jato, eu te dou as boas-vindas e quero fazer os comentários iniciais. Olá, querido e querida, sejam bem-vindos. Nós estamos mergulhando no batismo, literalmente. Mergulhando na profundidade do tema, um tema maravilhoso. A iniciação dos discípulos de Jesus. E nesse episódio, a gente compreendeu, nos anteriores, toda a precursão do batismo, né, o que deu origem ao batismo. Vimos João, Jesus e vimos o batismo deles. Vimos também o batismo como um ato profético. E estudamos a simbologia profunda do batismo, os elementos que você profetiza ao se batizar. Agora nós precisamos ver um pouco da ética do que envolve você querer ser um discípulo de Jesus. Pontos fundamentais, vamos refletir juntos, né? Você está seguindo um caminho muito importante você refletir. E vamos lá na frente terminar compreendendo a ceia, né? Normalmente quando as pessoas se batizam, elas participam do segundo símbolo deixado pelo mestre, que é a celebração da ceia, celebração do corpo místico, do sangue do Senhor Jesus, do corpo e do sangue, e nós vamos estudar isso também. Então, vamos agora para o nosso ponto inicial. E aqui você tem os elementos. A ética do Evangelho, a ética dos discípulos de Jesus. Né? Então, você tem aqui algumas figuras que nos dão uma base do que nós vamos ver. Né? Existem influências sobre a vida humana? Ou você é totalmente manipulado? Qual é a tua teoria? Influência? Manipulação. Há o arbítrio, ou seja, você escolhe e pode praticar a justiça? Há opção para que você pratique a justiça? E o que é justo e o que não é justo? O que é ética dos discípulos de Jesus? Qual é a ética do Evangelho? Há uma ética? Há uma moral, há uma ética a ser observada pelos discípulos de Jesus? Ou não? Vive-se do jeito que quer, nariz é meu, coloco ele onde eu quero, o corpo é meu, faço o que eu quiser com ele. Bom, pelo tudo que nós temos compreendido, se você acompanha aqui o canal, a divindade, nesta etapa da jornada humana, realmente concede arbítrio para a pessoa humana para que ela tome as decisões, né? Evidentemente, leis de causa e efeito são postas para trabalhar, né? Colocou paletó de imã, só vai levar ferro. Plantou abacaxi, não vai colher morango. Morango você come sem casca, né? Você não precisa tirar a casca para comer o morango. Abacaxi, se for comer com casca e tudo, vai ter problema, né? Então a vida é esse imenso supermercado. Você vai lá, pega o que quer, mas no caixa, né? Tem o valor. Vai entrar na graça, né? Aí você não precisa pagar. Mas como eu me coloco nessa graça? Qual é a atitude para que eu saia do pagamento, da lei de causa e efeito e entre num novo campo de responsividade, né? De resposta da vida e da minha existência? Há essa possibilidade? É o caminho do amor, o caminho da graça. Então nós vamos agora refletir sobre textos que nos vão levar a esta jornada. Então vamos voltar aqui ao nosso PowerPoint e caminhar aqui para o nosso primeiro texto. A vida velha e a vida nova em Cristo. A ação do Espírito Santo do Senhor Jesus, né? Esse ESS.
J aqui, Espírito Santo do Senhor Jesus em nossa vida, né? Vida velha. O que seria essa vida velha? Vida nova em Cristo. O que seria esta vida nova? Olha, nós vamos fazer uma distinção que pode não ser acadêmica, pode não ser etimológica, mas que nós vamos fazer ao lidar com o Evangelho. Nós vamos distinguir moral de ética. Nós vamos encontrar esse ponto, distinguindo as duas coisas. O que nós vamos considerar ética? Ética é aquela atitude que independe do tempo, independe do espaço, ou seja, independente da época em que você esteja ou do local em que você esteja, o ser humano tem um senso de que aquilo tem um procedimento, né? Tem uma atitude reta a se colocar, né? Então, a ética, mais do que um comportamento assim ou assado, ela representaria uma atitude. Eu tenho uma atitude de me harmonizar com o sentido máximo da vida. Eu tenho uma disposição a me submeter àquilo que é razoável, aquilo que eu sinto que está em harmonia com a vida infinita. E a moral? O que nós vamos chamar de moral? A moral é uma coisa que ela se altera na linha do tempo, né? Ela vai mudando. A moral, por exemplo, dos anos 20, 10, dos anos 40, dos anos 60, ela tem alteração. Eu vou te dar, por exemplo, uma citação para você visualizar bem isso. Né? Nós sabemos que na história humana, de um modo geral, né, sempre há um comportamento de exibição sexual, de você se colocar sexualmente, que é considerado próprio ou impróprio. Em qualquer cultura isso vai se fazer. Né? É ser humano, está reunido em algum lugar, vive em comunidade, vai ter lá um comportamento que seja considerado moralmente aceito, moralmente satisfatório, e uma coisa que moralmente não é correta, não é muito própria, né? Está em desacordo, está em desalinho com aquilo que se está vivendo ali, que aquele grupo está vivendo naquele local. Então, muito bem, se você for ver a pessoa que é ética, ela vai olhar este comportamento, independente daquilo que se pede, ela vai compreender e procurar uma harmonia com aquele local. Né? Ela vai ver o que mais favorece da moral local no sentido da direção da ética. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, a mulher ia na praia praticamente vestida dos pés à cabeça. Né? E os trajes foram diminuindo gradativamente. Né? Primeiro você tinha a cobertura das pernas, dos joelhos, era um maiô que cobria basicamente o corpo todo da mulher. Depois foi havendo uma diminuição e a moral foi mudando. Né? Muito bem. Hoje, por exemplo, uma pessoa que use um biquíni, use um maiô discreto, né, que seja razoável, na nossa cultura cotidiana, ela não vai causar uma exacerbação nos homens, um problema nas famílias, etc. Se ela usar um maiô ou usar um biquíni que seja razoavelmente discreto, isso não provoca mais, evidentemente. Se ela aparecesse com esse biquíni, que hoje é considerado um biquíni discreto, um biquíni moralmente aceito por qualquer família, se ela voltasse a 80 anos atrás, causaria um escândalo. Hoje não causa escândalo. Por quê? Porque a nossa sensibilidade foi sendo modificada. Né? Os homens já normatizaram, né, aquele determinado tipo de biquíni. Evidentemente, dependendo do corpo da mulher, um fio dental, uma coisa assim exagerada, em qualquer ambiente familiar, em qualquer piscina de família, vai causar um certo desconforto, de dizer, poxa,
Para que essa necessidade de exibir o corpo desta forma, neste ambiente? Ó? Perceba, né? O local, o tempo, o modo, a maneira. Né? Então, esta é a diferença entre moral e ética. Ou seja, a pessoa que tem ética, se ela, naquela época, era necessário colocar uma cobertura de corpo maior para ir numa praia, ela faria isso, procurando não chocar as pessoas, procurando fazer algo razoável. Então é uma atitude ética em relação a isto. Né? Já a questão moral, ela vai, a ética procura englobar a moral, né? Ou seja, estar de acordo com a moral, mesmo que ela tenha uma liberdade que fosse maior. Ela poderia até considerar, bom, se eu usasse um maiô menor, também não teria problema aí para mim, mas as pessoas aqui, nessa região, elas têm um acordo de que tem que se vestir assim ou assado. Então, eticamente, eu vou moldar a minha moral de maneira a não criar escândalos, né? a fazer o que é favorável em determinada cultura. Então, é assim que nós trabalhamos os dois conceitos na maneira que compreendemos, de ética e de moral. Ética é uma atitude que está em todo o tempo presente no ser humano, que é a de agir harmoniosamente com o meio, razoavelmente, com bom senso, procurando não causar escândalo naquele local, naquela sociedade. Né? E a moral, evidentemente, ela vai se adaptar a determinadas mudanças que serão, dependendo da região, dependendo da época, dependendo do local, a moral ela vai se alterando, ela vai se modificando. Né? E às vezes o moralismo em si, né, pode ser uma coisa até imprópria, incorreta, se olhada de um certo ponto de vista ético. Né? Mas você precisa compreender a sociedade local que está ali, você pode até levar um conhecimento para que a moral ali se altere, vindo em direção a um campo mais ético. Então a moral ela se altera imensamente na linha do tempo, e a ética ela já é uma atitude constante de harmonia com o sagrado. Então quando nós aqui, né, no nosso slide anterior, né, quando a gente falou assim, a ética do Evangelho, né, a ética do Evangelho e a ética dos discípulos de Jesus, é exatamente o que nós vamos tratar aqui. Nós não vamos tratar da moral, né, porque a moral ela se altera muito. Nós vamos procurar compreender o espírito da moral mais interno, que seria a ética, o cerne da moral, né? Que seria a ética. Então nós vamos observar, por exemplo, no estudo de alguns textos que nós vamos fazer da lei hebraica, os homens ficaram na letra da lei. A letra da lei ela é moral. O espírito da lei é ético. Então nós vamos ver algumas passagens aqui que eu vou mostrar o que seria a moral e o que seria a ética. Né? Em particular, uma passagem onde lá está escrito pela lei, né, que o homem não devia adulterar. Né? Então, essa é a moral, essa é a letra externa da lei, e está correta. Agora, Jesus vê o espírito, ele sai da moral, que seria não adulterar, e vai para a ética, que seria assim, aquele que olhar para uma mulher a ponto de sentir paixão por ela, já adulterou. Ou seja, a ética não está no ato. A moral só condena o ato externo. A ética não. A ética ela vê o interno, o interior do ser humano e o externo. Só para você então ter essa visão de que nós vamos buscar a ética dos discípulos de Jesus. Vida velha, vida nova em Cristo, a ação do Espírito Santo do Senhor Jesus em nossa vida. Conceito de pecado e diferença entre andar em pecado
e cometer pecado. Então, assim, vamos primeiro, falamos um pouco sobre moral, espero que você tenha conseguido compreender. Falamos sobre ética, que é superior à moral, né, transcendente, mais atemporal. E agora vamos entender o que é pecus, né? A palavra vem desse termo, né? Pecus, que significaria um pé torto, né? Ou seja, há um caminho e você tem um pé que te não consegue andar na reta daquele caminho, te desvia do caminho, né? Então, o que é pecado? Pecado é quando você tem um objetivo claro, como das Escrituras, né? Gênesis 1:26. Elohim declara: façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Essa figura semiótica. Ou a figura biológica, Deus quer gerar filhos. Então ele formou toda a realidade, ele nos formou no plano mineral, vegetal, animal, depois o hominal. Nós ganhamos consciência, temos arbítrio e temos a potencialidade, qualidade de sermos gerados filhos do Eterno, filhos da divindade. Evidentemente que todo o universo foi formado e pulsa nessa direção. Todas as coisas convergem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então, o universo está num pulsar para realizar os filhos de Deus. Evidentemente que quando não há o amor, há o ódio, que é o sentido contrário, né? Há a entropia e a sintropia. A sintropia, aquilo que está a favor do campo harmônico, gera o homem à imagem e semelhança de Deus. Agora, a entropia, ela é tudo que vai contrário a gerar os seres humanos à imagem e semelhança de Deus. Nós sabemos que há a força celestial e a força abissal em sentidos opostos, e isso gera o arbítrio, inclusive na natureza humana. Pecado é tudo aquilo que converge para a aniquilação, a não evolução, para a segunda morte, aquilo que não forma o ser humano à imagem e semelhança de Deus. Isso é pecado. Né? É esse ponto que as Escrituras estão alertando a humanidade. Então, hoje, antropólogos, sociólogos, né, todo o progressismo e o modernismo, essa sociedade pós-moderna, nos quer convencer que não há parâmetro do que é certo, do que é errado, do que é doce, do que é amargo, do que é luz e do que é trevas. Tudo é praticamente definido pela pessoa. Está correto? Ora, a divindade realmente permitiu ao ser humano o entendimento e o arbítrio. Né? Agora, tem uma consequência. Né? Se você quiser determinar aquilo que é correto, qualquer padrão sexual serve, qualquer maneira de lidar com o dinheiro serve, qualquer maneira de lidar com as pessoas serve, qualquer maneira de lidar com as leis serve, qualquer maneira de lidar com a sociedade serve, qualquer maneira de lidar com as leis da física serve. É assim, ao indivíduo que define e determina tudo. Bom, se você quiser viver dessa maneira, acreditar que isso é interessante, você não se submete a nada e nem a ninguém. Né? As Escrituras alertam que este campo de atitude não irá produzir a evolução que é prometida ao ser humano e que isso vai caminhar para a segunda morte. Mas você não é impedido de escolher a morte ao invés da vida. Se quiser viver do teu jeito, impor as leis da tua maneira, adulterar a natureza, considerando que o que você faz é correto, é certo, porque você deseja, porque você entende que é assim, não vai cair um raio na tua cabeça, você não vai ter câncer por causa disso, você não vai ter nenhum processo agora. Né? Evidentemente, consequências existirão. Né? Existem coisas implantadas em você, até pela moral, que você recebeu dos teus pais e tudo, e talvez mesmo se convencendo de um discurso modernista, né? Você vai se sentir, em determinadas áreas de você, mal com aquilo. Né?
Em parte pela moral, em parte porque há uma natureza crística em você, que você, diante de comportamentos, atitudes, seja em ações, sentimentos, pensamentos, ou uma atitude espiritual contrária ao Criador, esta luz vai ficar gritando alerta lá dentro de você e vai gerar um incômodo. Você pode adulterar a tua consciência de tal maneira que você nem sinta mais isso, mas isso estará lá, né? O nosso gráfico da criação, olha, mostra muito bem isso. Principalmente aqui, o gráfico do ser humano. Você pode mudar a tua consciência para essa natureza, considerar que a natureza crística não existe, que ela é uma fantasia, que ela é uma crença religiosa, mas ela vai estar lá, né, procurando te influenciar. Você pode até cauterizar a tua consciência e não ouvir mais nada desta voz. Mas esta voz continuará lá, procurando falar com você. Ok? Então, assim, vimos um pouco o conceito de ética e de moral e entendemos um pouco o que é pecado. Pecado é aquilo que não vai colaborar, é o teu campo de comportamento físico, as tuas ações, é o teu campo de sentimentos, emoções, afetos e desejos, é o teu campo de pensamentos, concepções, modos de encarar a realidade, e é a tua atitude espiritual em relação à tua harmonia com o todo da existência, que não converge para a realização de Yahvé Elohim Adonai, o único e verdadeiro Deus, através de Yeshua HaMashiach, o Messias, o Cristo da humanidade. E você não tem o que fazer. Você pode continuar vivendo do teu jeito e tudo mais, mas esta harmonia com Yahvé, com Yeshua, você perderá, você não terá. E isso vai trazer consequências para a tua vida. Agora nós vamos ver os textos e você vai poder compreender isso com bastante clareza. Ok, vimos então um pouquinho do conceito de pecado e agora nós vamos ver a diferença entre andar em pecado e cometer pecado, né? Olha lá, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, está escrito assim: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Olha, a primeira coisa importante para aqueles que vêm para o campo da espiritualidade crística, para o Evangelho, para o Senhor Jesus, para os braços dele, né? Há uma compreensão no meio da cristandade de modo geral que quando você se converte ou que você se entrega a Cristo, que você seria uma nova criatura e que não haveria mais o mal em você, o joio em você, né? Isso tem dado grande confusão. Primeiro pela convivência das pessoas nas igrejas, porque as pessoas, logo aquele efeito paraíso passa, né? De você achar que está no céu, que está rodeado só de anjos, você começa a descobrir que as pessoas na igreja têm vários problemas, continuam com esses problemas. Né? E algumas, inclusive, caminham e demoram e não resolvem. Continuam com muitas falhas, com muitas dificuldades. Né? E é difícil julgar, porque nós temos lá a parábola dos talentos. Você não sabe quanto a pessoa andou, o que ela já duplicou. Né? Se ela tem 0,25 de talento, ela já pode ter multiplicado várias vezes e vai ter um talento. Você pode ter nascido com 5. Então, você ainda não fez nada e o teu campo de comportamento, a tua maneira de agir, já é muito melhor do que aquela pessoa. Só que ela, em graça, já está cheia. Ela não vai avançar mais além daquilo. Então, aí caberia a misericórdia, a compaixão, o amor da tua parte, né? O suporte, né? Você suportai-vos uns aos outros, e não o julgamento, o juízo. Né? Ou você ser ofendido por alguém dentro da igreja, largar o evangelho, largar Jesus, porque uma pessoa agiu incorretamente no meio dos discípulos de Jesus.
Se você está esperando perfeição na igreja, você está esperando um grupo de anjos lá, você vai cair do cavalo, porque só vai ter ser humano lá, não tem anjo. Né? E as pessoas, então, voltando para o nosso gráfico, é importante você compreender com clareza, tá vendo? A diferença é que a pessoa estava com a consciência dela aqui, no anticristo. Quando ela se converteu, a consciência foi morar aqui no Cristo. Mas essa natureza continua influenciando. E essa consciência, vira e mexe, tem recaídas para essa outra natureza. Quando que isso daqui é retirado? Né? Isto só é retirado na morte da pessoa. Então veja, se isto só será retirado na morte da pessoa, significa que enquanto você estiver na igreja, enquanto você estiver convivendo, né, até o dia da morte das pessoas, essa natureza anticrística continuará lá. Né? Tem pessoas que vão estar melhor em relação a ela e outras piores. Então, já esteja preparado, né, com pele de crocodilo aí, que é bem grossa, para você aguentar e não se decepcionar, com Cristo por causa de seres humanos, de pessoas. Né? Então, isso já tem que estar na conta aí. Né? Então, o que a palavra diz claramente aqui nesse texto que você está vendo? Né? Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, não dá para dizer que nós não vamos mais falhar. Você tem que ter consciência de que a natureza anticrística está lá, de que você nasceu nessa natureza, ou seja, nasceu na natureza anticrística, no pecado, né, como filho do pecado. E agora você foi transportado para o reino do Filho do seu amor, onde uma nova vida te espera, novas sensações, novas intuições, novos sentimentos, novos pensamentos. E os antigos continuarão com você até a morte. E se você for fiel até o fim, essa natureza, então, pela foice da morte, né, símbolo hebraico da morte, a foice, vai cortar essas duas naturezas, está vendo? Você está vendo aqui no nosso gráfico, né? Então a foice corta, e se a tua consciência está do lado de cá, aí sim, na tua nova geração, que é uma fase adelante, né? Não vai ser agora, você vai nascer com uma natureza só crística. Aí é uma outra história, um outro efeito e tudo mais. Mas aqui, continua. Então, se você disser que não peca mais, é um moralismo religioso, você vai distorcer o teu interior, você vai mentir para você mesmo, vai mentir para Deus, para o Espírito Santo do Senhor Jesus, para a tua comunidade, e tudo vai dar errado. Então, não parta dessa premissa de que você não erra. Né? Parta da humildade de que todos nós vamos errar até o fim. Ah, mas então não tem diferença nenhuma? As pessoas aí no mundo pecam, erram, nós pecamos também. Né? Bom, aí é o título do nosso slide. Né? Há uma diferença entre você pecar e você andar em pecado. Né? Aí nós vamos agora compreender, isso vai ser muito útil para você como discípulo de Jesus. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter claro é, né, se nós dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aí, na mesma primeira carta de João, só que no capítulo 3:9, né, qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Não permanece. Porque a sua semente, a semente de quem? A semente de Deus, que o fez nascer de novo. Ora, mas como que é que ele nasceu de novo? Ora, ele nasceu de novo, aí olhando o nosso gráfico da criação aqui, ó. Ele nasceu de novo porque ele estava nascido aqui, ó, em pecado, nascido na natureza do tempo, da natureza anticrística. Mas ele foi transportado para o reino do Filho do seu amor, esta natureza crística. Então, esta semente é a de Deus. É isto que vai gerá-lo a imagem e semelhança de Deus. Né? Então,
com esse texto, você agora compreende melhor. Quem é nascido de Deus, ou seja, já saiu da natureza anticrística para a crística, não permanece em pecado, mas não significa que não vai pecar, significa que vai se arrepender, que não vai concordar, porque a sua semente de Deus, né, permanece nele, ó, porque está lá o crístico, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então aqui nós vamos ter que compreender, ora, e não pode pecar, mas aqui diz que se nós não pecamos, nós fazemos ele mentiroso, como é que ele não pode mais pecar, né? Então aqui vamos voltar para o nosso gráfico, para você poder compreender as escrituras, está vendo? Esta natureza aqui, a qual você é transportado, ela não peca mais. Essa natureza não peca. Mas esta tua natureza continuará pecando. E muitas vezes a tua consciência vai concordar com essa natureza. Então, neste reino do Filho do seu amor, para o qual você é transportado, aqui não há pecado. Mas esta outra natureza que continua em você, continua pecando. E você vai procurar não permanecer mais nessa natureza. Você vai permanecer aqui, nesta outra natureza. Espero que isso fique claro. E agora você entenda melhor o texto, né? Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus, né? Então, não pode pecar permanecendo no pecado. Pode pecar em determinadas situações. Então, aqui é que muita gente não compreende, né? Paulo, por exemplo, lá fala, maldito homem que sou, bem que quero, isso eu não faço, mal que eu não quero, isso eu pratico. Vejo que há uma lei que atua na minha carne, ó, na natureza anticrística. Aquela lei continua atuando. Mas o que Paulo diz? Olha, eu não tenho prazer com isso, eu não afirmo isso, eu não defendo isso, eu não concordo com isso. Mas a minha natureza, parte dela, ainda está vivendo isso, pecando, tendo esta natureza deste jeito, né? Então é muito importante que você consiga compreender essa distinção. Nós continuamos como todas as pessoas, com falhas, com erros, com pecados, mas pela misericórdia, pela graça do Espírito Santo do Senhor Jesus, nós não permanecemos no pecado, né? Se a gente comete alguma coisa, a gente avalia aquilo não é bom, não está em harmonia com as Escrituras, não edifica as pessoas que estão ao meu redor, não me edifica, não está bem, aquela situação está ruim, então o que você procura? Você procura romper com aquilo, você procura se distanciar, você procura evitar, você procura trabalhar a tua natureza para não conviver e permanecer com aquela atitude, né? O mundo é diferente, o mundo defende, se arroga, é arrogante, quer distorcer as escrituras para dizer que aquilo está certo, não, aquilo é permitido, aquilo é moralismo, não tem problema nenhum. A atitude do anticristo, a atitude contrária, a atitude de quem quer distorcer, né, do opositor, é exatamente essa. Nós não. O que é pecado é pecado, o que é errado é errado, o que não está em harmonia, não está em harmonia. O que as escrituras não colocam como uma atitude desejável, correta, nós podemos até viver aquilo, por fraqueza, por deficiência, mas nós não vamos defender. Se formos apontados, humildemente vamos dizer sim, é errado, eu tento mudar isso em mim, não consigo, eu vou demonstrar arrependimento, mudança, desejo de mudança. Então, esse é o ponto, né? Há uma diferença entre andar em pecado, você assentir aquilo, defender aquilo, buscar aquilo, não sair daquilo, e você pecar, em momentos que você erra, que você falha, e você retorna. Se você também ficar voltando e retornando, porque sabe que vai voltar e vai retornar e normatizar isso, né, sem procurar realmente se desagradar daquilo, é outro problema também. Porque não vai dar para mentir, porque você vai mentir para você mesmo, você vai mentir para o Criador, né? Então isso é impossível, ok?
Olha mais um texto para refletir sobre isso. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, olha aonde a ética do Sermão da Montanha chega, aonde que ela vai. Ou seja, ele já não está mais preocupado com o adultério em si, com o ato. Imagina naquela sociedade antiga, vigiada por todos, adulterar era um problema. Hoje em dia, adultério tem de monte, mas naquela época não. Então, Jesus está indo além do ato, ele está indo para a atitude. Olha, essa é a diferença da moral e da ética. A moral só se preocupa com os atos, a ética se preocupa com a atitude. Jesus falou, olha, se você atentar, se você desejar, se você, dentro de você, estiver com tudo alinhado para ter aquela mulher, indevidamente, de maneira imprópria, erradamente, é a mesma coisa que o ato. Jesus, então, aumenta muito mais a qualidade do sentido ético das Escrituras. Você pode observar aqui, nós estamos atrás da ética. Agora vem João e nos dá a saída. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha o problema aí da modernidade. Confessar pecado, ou seja, qual é o primeiro ponto fundamental do Evangelho? Admissão. Ou seja, eu tenho que admitir, as Escrituras são claras do que é errado. Não tenha ninguém que leia de Gênesis a Apocalipse, que não tenha vida prática no meio da humanidade, olhando as Escrituras da sua vida, que não saiba aquilo que não está bem, que não é correto, que não é o melhor, que não é o ideal. A pessoa sabe. Agora, se ela não entende que aquilo é errado, ela já não confessa. E ela, por não confessar, ela não pode receber o perdão. Então ela permanece numa atitude contrária, errada, uma atitude imprópria, que vai gerar morte espiritual para ela. Olha o que está no texto. Se confessarmos o nosso pecado, porque admitimos que aquilo não está bem, que não é correto, que não é o melhor, ele então entende a nossa atitude, ele é fiel, ele é justo, porque ele compreende as nossas fraquezas. E ele então nos perdoa o pecado. Não ele defende o pecado e diz que está tudo bem. Não, ele perdoa e nos purifica de toda a injustiça. Quem praticou aí o ato de pureza não foi você. Quem te purificou não foi você mesmo. Não foi uma reforma íntima. Não é você corrigindo todos os teus atos o caminho da santidade. Você percebe? Porque isso é impossível para o ser humano. O caminho da santidade é você admitir. É você falar, poxa, isso não está bem, eu me entristeço com isso. Isso não está correto. Eu ainda tenho aspectos da minha natureza e não está legal. Se alguém apontar para mim, ou eu mesmo for perguntado, ou se eu tiver oportunidade, eu vou dizer, não, isso daqui eu vivo, mas não é bom, ainda não é ruim. Eu vou eliminar todas as coisas da minha vida? Provavelmente não. A gente vê o apóstolo Paulo, com toda a qualidade dele, dizer de coisas difíceis da natureza dele, espinhos da carne, que não são retirados. Então a gente costuma dizer assim, quando você entrega a vida para Jesus, levanta a mão lá numa reunião ou numa praça pública, tem coisas que instantaneamente mudam na tua vida. A curtíssimo prazo é mudado na tua vida. Agora, algumas coisas, você começa a andar com Jesus, ler as Escrituras, entender, participar das orações, e aí então a curto prazo muda. Mas outras coisas precisam ser a médio prazo. Você amadurece mais, você se dedica mais, você vai compreendendo, recebendo essa qualidade do Messias, e essas coisas alteram. Outras mudam a longo prazo. Então você, em todo esse tempo, você continua andando em pecado, mas você não permaneceu no pecado. Ou seja, você cometeu pecados. Você andou em determinado momento, mas você não permaneceu com uma atitude constante daquilo. Você se entristeceu com aquilo. Teve uma atitude correta diante daquilo que é errado e não defendeu o que é errado, o que é incorreto, o que é impróprio. Então, algumas coisas mudam a longo prazo e outras coisas não mudam, para você continuar sempre humilde,
sempre dependente do Criador, não apontando o dedo para os outros, não acusando os outros, né? Entendendo as limitações de cada um, sabendo da humildade. Agora, se aquele outro é arrogante, é prepotente, é orgulhoso, né? E quer chamar o doce de amargo, o amargo de doce, a luz de trevas, as trevas de luz, e quer ter a atitude que ele quiser ter, ele tem essa liberdade. Ele é livre para fazer isso, né? Nós vamos aprová-lo? Nós não vamos aprová-lo. Se nós tivermos oportunidade de conversa e diálogo, vamos dizer, olha, isso não está bem, né? O que você está vivendo, o que você está defendendo, o que você está propondo, está contra as escrituras. Agora, você é livre para viver do jeito que você quiser. Pode ficar à vontade, né? Até a tua morte, pode dizer o que você quiser, viver o que você quiser, e nós não vamos nunca, né? A religião já ocupou posição de poder e queria matar as pessoas, torturar elas em praça pública e queimar as pessoas. Isso é incorretíssimo, né? Por parte de qualquer religião propor isso. A pessoa é livre. A divindade deu essa liberdade, né? Então você vai permitir cada um viva do jeito que quiser. Agora, você alerta que as consequências disso é a morte espiritual, né? Então, isso é muito importante. Estou voltando aqui, ó. Com a atitude correta, todas as coisas são alteradas, né? Então, vamos continuar mais um pouco aqui, ó. Diferença entre andar em pecado e cometer pecado. Olha 1 João 5. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará a vida. Aqueles que não pecarem para a morte, para aqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore, né? Muita gente já me perguntou, né, o que é esse pecado para a morte, né? Então, qual é o grande pecado que é impossível de ser perdoado? É quando você dispensa o perdão de Deus. Qual é o grande pecado, né? O pecado é contra o Espírito Santo. Quando você resiste ao Espírito Santo. Quando você não tem a possibilidade de receber dentro de você o amor de Deus. Qual é o pecado que não tem perdão? É o pecado da tua atitude de não querer Deus, de não admitir os conceitos de Deus, de não aceitar as colocações de como a vida do ser humano deve ser orientada pelas Escrituras e pelo Pai Celestial, e pelo Mestre, pelo Senhor Jesus. Quando você não quer nada disso, né, como é que a gente vai orar por você? Por isso que o apóstolo diz, olha, por isso eu não digo que você ore, porque se a pessoa fala, mas eu não quero oração, eu não quero nada disso, bom, mesmo assim, nós não oramos na presença dela, por ela, mas em secreto nós continuamos orando pelas vidas para que elas para que elas se convertam, né? Nós vamos sempre orar pelas vidas, né? Quando João diz assim, quando ele quer dizer, né, eu não digo que orem, é no sentido de você incomodar a pessoa, de você ir lá ou querer obrigar a pessoa, forçar a pessoa e etc, né? O João falou, olha, isso não tem jeito. Agora, orar para que a pessoa mude de atitude e queira receber a oração, queira receber o modelo de vida que é de Deus, que Deus propõe para que a pessoa viva, né? Porque isso não é subjetividade humana, né? Não é moralismo religioso, isso é ética. As Escrituras têm uma linha ética. E essa linha não é negociável. Você não vai, Deus, muda isso daqui porque minha natureza se dá bem com isso e não está dando para fazer aqui, então o Senhor muda a sua palavra, altera tudo aí para eu poder ficar confortável. Você acha que isso tem algum cabimento? Né? Isso é possível? Não é possível, né? Então, é o que o texto aqui está dizendo lá. E olha, na primeira mesma carta de João 2 diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, né? Falando, mas então quer dizer que de vez em quando eu posso pecar, né? Que aí eu volto né? Olha, se você tiver essa atitude, você já está contra o Espírito da graça, né?
Você vai sempre se entristecer e considerar que aquilo está errado. Se você se acomodar a isso, considerar que aqui isso daí não tem o menor problema, né? Você já saiu deste espírito da ética crística. Então, João está dizendo, olha, eu estou dizendo para vocês que o pecado é perdoado, que se vocês pecarem, vocês têm um advogado, vocês podem orar, que o problema não é pecar, é andar em pecado, é viver em pecado, é permanecer no pecado, né? Não é cometer pecado. Pecado todos nós vamos cometer, mas significa você não defender aquilo, não andar com aquilo, não querer aquilo e impor aquilo para as Escrituras e para Deus, né? Então João deixa isso claro aqui no texto, né? Escrevo para que não pequeis. Então nós temos que buscar sempre o aperfeiçoamento, o crescimento, né? Mas se pecamos, temos um advogado, né? Então, qual que é a nossa palavra final para quem quer e vai se batizar, né? É que ninguém desce as águas do batismo perfeito, mas ninguém deveria descer as águas do batismo sem o desejo de perfeição. Ó, o desejo de perfeição você precisa ter, você precisa entender que as Escrituras querem que você seja perfeito. Jesus diz, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, né? Ou seja, não importa o que você esteja fazendo, que está fora do padrão ético de um discípulo de Cristo, mas se você não tem real tristeza pelo que vive e não está de acordo com esta ética, se não tem arrependimento genuíno e se realmente não deseja buscar mudança em sua vida, não se batize. Será apenas um banho com uma túnica branca que não terá valor e sentido algum real, né? Bom, o texto é claro, né? As Escrituras, elas, o caminho do amor é o caminho da graça, da misericórdia, da compaixão, do tempo. Deus é longânimo, né? Agora, meu querido, minha querida, né? Se ao ouvir a Escritura, se ouvir a ética, né? Que comportamento as Escrituras esperam de ações tuas em relação a dinheiro, a comportamento de lidar com pessoas, tratamento das pessoas, a violência, o ódio, a inveja, o ressentimento, né? As adicções de todo modo, as bebidas, as drogas e sexo de uma maneira completamente atrapalhada, comida, bebida, poder, dinheiro. Se você não tem nenhum interesse em deixar nada disso, se você gosta e quer viver todas essas coisas, fique à vontade. Aproveita que está em promoção, inclusive. Afunde-se bem porque a lama está alta, meu amigo. Você não terá dificuldade em se afundar, né? Se você não deseja mudar isso, se você não se entristece com isso, o Evangelho não é para você, né? Você não tem interesse, né? Mas se você se incomoda, se a vida está dizendo que não é isso que é o sentido, que tem mais, que você quer uma vida diferente, ou seja, se você vai batizar-se em Cristo Jesus, se você vai se tornar um discípulo do Senhor Jesus, né? E você, não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você esteja fazendo, venha para Cristo. Se há tristeza no seu coração, se você considera que não é o ideal o que você vive, seja em que campo for, físico, emocional, mental ou espiritual, qualquer tranqueira, qualquer erro, qualquer coisa que você fez, não há nada que te impeça de dizer sim ao Senhor Jesus. Não há nada que te impeça de vir ao Senhor Jesus. Agora, você precisa ter desejo de que todo este amor e esta ética invada, domine, transforme e crie alteração na tua vida. Não por esforço pessoal, não que você vai ter que deixar as coisas, porque evidentemente, se o pecado não tivesse compatibilidade com a nossa natureza, não causasse prazer, não fosse atrativo, ele não teria problema nenhum. É justamente porque ele é atrativo, porque ele nos atrai, porque nos dá prazer, porque ele nos prende, porque ele estimula áreas da nossa vida física, emocional, mental. É justamente por isso que ele é atrativo e que ele é errado, né?
Então não é que você, quando eu digo que você não gosta do pecado, não significa de que ele não te dê prazer, de que ele não é agradável. Ele satisfaz partes da tua natureza. Mas eu estou dizendo no sentido ético. Olha, mesmo isso me dando prazer, mesmo eu tendo atração, mesmo eu praticando isso, eu sei que está errado. Eu sei que isso não é bom. Eu quero mudar isso. Eu quero que Cristo transforme isso. Segundo o padrão da palavra de Deus, eu quero me ver um dia não tendo atração por isso, desejo por isso, não trocando a minha ética por isso. Se você tem esse desejo, não importa o que você esteja fazendo ou vivendo, venha para Cristo. Ele vai te transformar, ele vai te mudar. A graça vai alterar você, ela vai ser transformadora, ela vai alterar o teu caminho, ela vai modificar a tua vida. É a graça que vai te transformar. Não é fruto de autorreforma, de esforço, de uma mudança feita no punho, na força e no braço. Não. Né? Venha do jeito que você tiver. Ah, mas eu ainda peco, ainda faço isso, faço aquilo. Não importa. A igreja está aqui para te receber. Você não concorda e você acha que aquilo está incorreto? Venha. Ah, mas eu ainda vou continuar praticando algumas coisas que eu não consigo largar agora. Ainda. Tudo bem, não tem problema. Não deixe de orar por causa disso. Não deixe de estar com discípulos de Jesus por causa disso. De ouvir as Escrituras por causa disso. De participar dos eventos e daquilo que o corpo de Cristo, que a igreja, que os discípulos têm para te oferecer. Se você realmente no teu coração sabe que aquilo é errado e quer mudar aquilo, venha do jeito que você tiver. Venha praticando o que você tiver. Nós vamos orar, vamos caminhar com Jesus, a luz dele vai te iluminar e vai converter as tuas trevas em luz. Ele vai fazer isso, não é você, não é a igreja, não é ninguém te corrigindo. Né? A própria presença dele ampliada em você vai gerar a ética do Evangelho. No caminho, em direção ao centro. Não importa, imagina um grande anel, né, onde Jesus esteja no centro, e camadas onde está, quanto mais para a periferia, mais está o pecado horroroso de toda a nossa vida, de toda a nossa humanidade. Não importa onde é que você está nesse anel, importa é você querer ir para o centro. Ele vai te conduzir, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdadeira luz que vai te conduzir para essa transformação ética. Essa é a ética dos discípulos de Jesus. Admitir que pecado é pecado, sentir tristeza por aquilo que vive, compreender que vai sempre ser aperfeiçoada e que não é a sua moral, a correção dos outros, nem regras que vão transformar a tua vida, mas a própria presença de Jesus, você indo em direção ao centro, a iluminação dele crescendo em você, o próprio Espírito Santo dele crescendo em você, que vai transformar você numa pessoa cada vez melhor, vai te dar uma versão cada vez mais bonita da vida, do universo, da tua existência, vai te encher de confiança, de alegria, a tua luz vai irradiar, você vai crescer, vai sentir esse desenvolvimento e vai andar com pessoas que vão te estimular isso num ambiente cada vez mais saudável. Essa é a proposta da Igreja do Senhor Jesus. Ok? Nós queríamos agradecer a você. Estamos terminando esse nosso encontro. Ainda teremos outros que vão falar da ética do Evangelho e terminar esse nosso trabalho. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica, estamos no YouTube. Deixe seu like, faça algum comentário, indique o nosso vídeo para alguém. Passe o link para que alguém assista esse vídeo, nos ajude a divulgar. Nós estamos no Telegram, todo vídeo é postado lá. Estamos melhorando as nossas redes no Facebook e Instagram, mas também estamos nela. Se você tem dúvidas, quer fazer alguma pergunta diretamente para nós, entre em contato. Entre aqui no WhatsApp 11 99153 8275. Mande uma mensagem para a gente. Nós também temos vivências em São Paulo. Quer participar de uma vivência conosco, de oração, de estudo? Entre em contato e falaremos sobre isso. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica e eu quero orar por você, Senhor, que a graça e que o teu Espírito atraia esta pessoa para a tua luz. Envolve-a, Senhor Jesus. Faça ela entender que não é ela que vai se mudar, não é ela que vai transformar a ela mesma, mas que é o teu amor que vai mudar, a tua graça que vai transformar, o teu fermento, o teu bom fermento vai mudar toda a massa dela, Senhor Jesus, na sua natureza crística. Não na anticrística, não tem como mudar, mas a consciência o Senhor atrairá para o reino
maravilhoso do teu amor. Isso vai mudar. Fala ao coração de cada um, prepara cada um, Senhor, segundo a tua vontade. Até o nosso próximo encontro. Shalom Adonai, Salem Aleikum, que Ave Elohim Adonai, Yeshua HaMashiach, esteja sobre a tua vida cada vez mais.